Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Você sabe que esse programa Mais Saúde é feito para você. Então, o que você quer saber? Que perguntas você gostaria de fazer para os nossos convidados? Basta você entrar no Instagram da TV Canção Nova e deixar. Assim como fizeram a Norvinda e a Miriam, que perguntaram sobre osteoporose, que realmente é algo, né, que preocupa muito nós mulheres. Então, a Norvinda, ela perguntou: doutora Gisela, eu gostaria muito de ver um Mais Saúde sobre osteoporose e a relação entre alimentação e atividade física. E a Miriam gostaria também de ver um programa Mais Saúde sobre artrose e osteoporose. E quem eu chamei para responder? Nossa queridíssima doutora Denise Carreiro. Bom dia, Denise. Bom dia. Eu acho que assim, a gente está falando um pouco aí, nesse processo, o metabolismo do cálcio, na verdade, ele é relacionado ao metabolismo do cálcio, mas uma osteopenia ou uma osteoporose é um processo extremamente mais abrangente, né? Até quando a gente pensa numa formação, num osso, numa massa óssea, ele é formado por no mínimo 24 nutrientes para depois esse cálcio mineralizar. E hoje em dia, quando a gente pensa em deficiência de cálcio, é muito difícil isso acontecer, porque a regulação do cálcio é hormonal. Então, de uma maneira geral, é difícil ter deficiência de cálcio, mas é fácil ter deficiência da maior parte dos outros micronutrientes, tanto vitaminas como minerais, que participam da formação da massa óssea e que participam da fixação do cálcio no osso. Então, o que acontece dentro desse processo é que uma alimentação de hoje em dia, que é extremamente comum de ser deficiente em legumes, verduras, frutas, fontes que são aquelas fontes que efetivamente vão dar o cálcio que o organismo consegue utilizar, porque ele está em associação com os minerais que fazem isso. E nos legumes, verduras e frutas, a gente mantém pH adequado do estômago, pH adequado do intestino e pH adequado do sangue, para fazer com que haja uma melhor utilização de todos os nutrientes. Então, o que acontece nesse processo? Numa deficiência nutricional de micronutrientes, em processos inflamatórios no organismo, até inclusive pelo alto consumo de laticínios, que hoje já se comprova ser mais relacionado à causa de osteoporose do que a tratamento, né? Então, nesse processo, a gente pode inflamar o organismo e nessa inflamação você pode ter alteração na formação da massa óssea pelo processo inflamatório e pela deficiência de micronutrientes que fixam o cálcio no osso. Então, com certeza, a alimentação ela vai determinar esse processo e também é a alimentação que vai determinar com que uma atividade física que pode favorecer a incorporação desse cálcio e a formação dessa massa óssea, ela tem resultado a partir do momento que a pessoa tem um estado nutricional equilibrado. Senão ela faz uma atividade física e não tem resposta dessa atividade física. Então a alimentação é importante em todos os níveis, né? Tanto para a recuperação da massa óssea, como também para poder dar estímulo para que a atividade física faça a sua ação nessa formação da massa óssea. Tá bom? Acho que é isso que você estava perguntando, né? E você, Denise, como sempre, respondeu de maneira brilhante. Gente, eu adoro a Denise porque ela contempla, assim, todos os detalhes. A gente pensa que osso é cálcio. E é como ela diz, né? Parece quebra-cabeça de duas peças, né? Osso, cálcio, cálcio, osso. Então, realmente tem muito nutriente envolvido. E tem uma pergunta aqui também para você, Dê. Se tem como reverter ou minimizar esse quadro através da nutrição junto com a atividade física. Então vamos lá, a gente não falou muito da artrose, né? A artrose, na verdade, ela é comum de ser um desgaste natural da cartilagem, tá? Como pode também ser provocada por processos inflamatórios no organismo. Quando a gente tem algumas proteínas mal digeridas que formam um complexo chamado antígeno-anticorpo que pode se instalar em articulação. Quando ele se instala na articulação, ele vai atrair substâncias pró-inflamatórias para fazer o combate delas, inflama o local e essa inflamação desgasta a cartilagem.
Quando existe essa inflamação, acidifica o meio e o organismo, para poder tamponar, ele puxa o cálcio e vai levar para esse local para poder tamponar. Só que isso começa a causar o enrijecimento, né? Então, na verdade, nós estamos falando de novo do cálcio utilizado em lugar errado. Então, ao invés dele ir na formação da massa óssea, ele acaba sendo atraído para esses locais de inflamação e aí acaba levando a esses enrijecimento, endurecimento e dores a partir do processo da inflamação e do estresse oxidativo que ocorre nas articulações, tá? Então, na alimentação, a gente teria que se preocupar o tempo todo em, mais uma vez, diminuir o consumo de alimentos de alto potencial inflamatório, os alimentos que podem formar esses complexos que se instalam em articulações e que inflamam o organismo. Os mais comuns são os derivados de leite, o glúten, a soja, né? Agora, o que acontece? Por que esses alimentos estão sempre dentro do mesmo processo? Porque são alimentos que a gente não digere a proteína. Então, se eu consumo uma vez ou outra, o organismo tolera. Se é um alto consumo, ele não consegue ser capaz de tolerar e de eliminar. E aí, a partir daí, isso pode gerar inflamação. Para quem tem sensibilidade, isso pode levar a processo inflamatório, como a artrose ou como uma perda de massa óssea. Então, na verdade, evitar alimentos de alto potencial inflamatório e um alto consumo de legumes, verduras, frutas, 5, 6 frutas ao dia, salada verde no almoço e na janta, legumes no almoço e no jantar, alimentação do tempo da vovó e muita hidratação. Tudo isso parece simples demais e né? A gente deveria trabalhar muito mais pela comida de verdade, pelo simples, que isso, de uma maneira geral, ele vai dar suporte para o organismo e para qualquer organismo funcionar em todos os níveis, incluindo, né, a prevenção ou até o tratamento de uma osteopenia, de uma osteoporose e de uma artrose, tá? Obrigada, Denise. Como sempre, as suas respostas são muito claras e é por isso que eu adoro quando você vem no Mais Saúde, que realmente todo mundo entende, fica muito mais fácil das pessoas realmente verem o que eu estou comendo. A gente tem algumas dicas, assim, daquele detalhe. Dá uma olhada se seu lixo tá muito grande, porque lixo grande é muito pacote que você tá desempacotando e desembalando para poder consumir o que está dentro. Outra coisa, vai lá na despensa está lotada, então deve ter muita coisa ali que tem um prazo de validade longo. E isso a gente sabe que são produtos alimentícios que contêm uma série de aditivos alimentares e que são todos esses difíceis do nosso organismo administrar. Então é o que a doutora Denise falou. Gente, saúde óssea depende do cálcio? Sim, cálcio sim, mas para ele entrar e mineralizar o osso, né? Ele precisa de 23 nutrientes. E a gente está comendo? Então, é uma alimentação diversificada, com muita folha verde escura, principalmente, tá? Porque ali sim você tem a proporção de cálcio e magnésio ideal que vai ser absorvido e é o que ela diz, tem que ir para o lugar certo. Então, pense bem, dá uma revisada nos seus hábitos, nos hábitos da família e lembrando que nós, mulheres, depois da menopausa, é aquela coisa, né? A gente tem que vigiar o dobro. Então, meus queridos e minhas queridas, espero que vocês tenham adorado este programa, porque toda vez que a doutora Denise vem, eu me encanto, adoro vê-la assim, contemplar todas as áreas da nutrição. E convido também você a ir lá no Canção Nova Play e divulgar os nossos programas, tá? Porque divulgando Mais Saúde, você está divulgando a comunidade Canção Nova. Eu deixo aqui um beijo grande para todos vocês e espero no próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.